Sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal, o canal Theos Talk, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Deus a partir da música Índios. Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa. Será que a gente consegue falar sobre Deus na música Índios do Legião Urbana? Fica comigo até o final e vamos descobrir juntos logo após a vinheta. Então, bora! Vamos falar de Deus. Muito bem, então vamos falar de Deus, mas antes deixa eu pedir a você para compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, mandar aí para quantas pessoas você achar que deve. E quando você faz isso, você nos ajuda a crescer esse canal. E quanto mais você se inscrever e compartilhar, mandar aí para mais pessoas, para que elas também se inscrevam, mais o YouTube vai entender que esse canal, esse vídeo, ele é relevante e também vai recomendar aí para mais pessoas. Então, não se esqueça de deixar aqui também o seu comentário. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E deixa eu falar aqui primeiramente uma coisa, tá? Eu não quero aqui dizer que essa banda ou qualquer outra música que eles tenham feito é uma banda que você pode ouvir como cristão, sem medo, nada disso. Esse não é aqui o objetivo desse vídeo. Mas o objetivo desse vídeo tem a ver com outro vídeo que eu fiz anteriormente, falando sobre uma declaração do Rodolfo Abrantes, quando ele estava falando sobre os novos louvores, né, que não falam muito da Bíblia ou de coisas da Bíblia. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar 5 coisas que estão na letra dessa música do Legião Urbana que deveriam estar, na verdade, na letra de muitos louvores, muitas músicas gospel. Que o que ele tem falado aqui, o que ele falou aqui na letra dessa música, deveria, na verdade, estar na letra das músicas gospel. Então, é isso que eu gostaria que nós pudéssemos pensar aqui, né? Ouvir a letra e eu vou, obviamente, vou estar lendo aqui a letra para vocês e vou estar tecendo aqui alguns comentários com esse objetivo, de mostrar para vocês que algumas coisas que foram ditas aqui nessa letra dessa música deveriam estar, na verdade, na letra de muitas músicas gospel. Então, sem mais delongas, vamos ver o que é que tem nessas letras aqui, né? 5 coisas que tem aqui na letra dessa música, na verdade, e que deveriam estar na letra de muitas músicas gospel. Então eu vou estar lendo aqui, tá? O trecho especificamente, e vou estar tecendo alguns comentários, tentando perceber aqui algumas coisas cristãs que deveriam estar nas músicas gospel. Deixa eu começar lendo aqui a primeira parte. Ele diz assim, ó: quem me dera, ao menos uma vez, provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não é o bastante e fala demais por não ter nada a dizer. Então a primeira coisa que ele está falando aqui é que o ser humano, ele é, de certa maneira, insaciável. Então, quanto mais ele tem, mais ele se convence que ele não tem o bastante. Isso é algo que a Bíblia fala sobre a fome humana, né? Essa coisa insaciável que o ser humano tem e que muitas vezes é colocado, digamos assim, ainda em maior quantidade por causa da sua corrupção. Então, o que ele falou aqui, ele demonstra essa fome humana exacerbada por essa corrupção humana. E aí ele termina a estrofe dizendo: fala demais por não ter nada a dizer. Ou seja, é alguém que não sabe do que está falando. E a gente poderia até interpretar isso como alguém que está perdido, né? Ele não sabe o que fala, ele não tem as suas ideias no lugar, então ele está perdido, né? Então, esse é o quadro do ser humano que a própria escritura ela pinta. Ele
quanto mais ele tem, mais ele quer, porque ele é insaciável, essa fome dele exacerbada, que se torna ainda mais exacerbada por causa da sua corrupção, e ele está totalmente perdido. A segunda coisa que ele vai dizer aqui na estrofe da música é o seguinte: quem me dera, ao menos uma vez, que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Então vamos em parte. Ele diz: quem me dera que o mais simples fosse visto como o mais importante. E isso é uma coisa que nós podemos perceber na Bíblia sobre o ser humano. O ser humano tende a valorizar as coisas e não as pessoas. Ele tende a valorizar bens e coisas preciosas mais do que o tempo que ele pode ter com essas pessoas. Então, as coisas mais simples deveriam ser vistas como as mais importantes. E o que são as coisas mais simples, né? As pessoas, a família, né? O nosso cônjuge, nossos filhos, né? Estar junto com eles, os momentos que passamos com eles. Essas coisas são mais importantes e não aquilo que a gente pode adquirir, aquilo que a gente pode ter, né? Seja dinheiro, seja bem, seja o que for, né? As pessoas valorizam muito a questão do trabalho de maneira muito exacerbada, a questão do trabalho, e deixam de valorizar coisas simples, né? Como a própria natureza, as coisas que o próprio Deus fez, a criação de Deus. Valorizar, perceber o quanto isso é belo, quanto isso é maravilhoso, e aí a gente acaba valorizando as coisas que têm menos importância. Eu lembro aqui da passagem onde Jesus estava com seus discípulos e os discípulos estavam admirados, né, com o templo, né, com aquela construção enorme. Ou seja, o ser humano sempre tendendo a valorizar coisas que são menos importantes, ao invés de valorizar aquilo que de fato deveria ser valorizado, que são as coisas simples da vida. E aí a segunda parte desse mesmo estrofe, ele diz: nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Isso é fenomenal, porque a própria escritura ela vai trazer que o ser humano ele é doente por causa do pecado. O pecado é aquilo que adoeceu o ser humano. Então ele está falando que quando deram espelhos para eles, o que a gente vê no espelho senão a nossa própria imagem? E ao ver a imagem nesses espelhos, o que nós contemplamos foi um mundo adoecido. Né? É o que ele está dizendo aqui na letra da música. Então isso é muito aquilo que a Escritura vai falar, por exemplo, em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, quando ele vai descrever toda a corrupção humana, culminando no versículo 23, quando ele diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, quando deram espelhos e esses espelhos foram contemplados, a própria face daqueles que estavam se contemplando, daqueles que estavam olhando para o espelho, o que eles viram foi um mundo doente, porque o mundo ele está verdadeiramente doente porque o ser humano é doente. O ser humano ele é adoecido por causa do pecado. A terceira coisa aqui que ele vai falar, né, a terceira estrofe dele aqui, deixa eu pegar aqui, ele vai dizer o seguinte: quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês, só maldade, então deixaram Deus tão triste. E aqui é uma das partes mais teológicas, por assim dizer, dessa música, porque primeiro ele diz: quem me dera, ao menos uma vez, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Essa é a parte muito teológica da letra da música, né? Ele fala de um Deus trino. Então, a trindade é algo, teologicamente, uma das coisas mais profundas, por assim dizer, dentro da teologia. Então, ele traz uma teologia aqui, a teologia da trindade. Entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. A segunda coisa que ele traz aqui nessa terceira parte, aqui nessa terceira estrofe, é
esse mesmo Deus foi morto por vocês. Então ele está trazendo uma questão doutrinária aqui, né? Jesus, esse Deus, que faz parte da Trindade, que é o Deus Filho, ele foi morto por vocês. Só uma coisa que ele faz aqui, né? Ele fala por vocês, ele não se inclui nisso, né? Mas esse mesmo Deus foi morto por todos nós. Então, ele fala da Trindade, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Esse mesmo Deus foi morto por vocês, uma questão doutrinária, e aí ele traz nessa última parte da estrofe, né, nessa terceira parte, ele vai dizer: só maldade deixaram Deus tão triste. E aqui, quando ele diz que a maldade deixa Deus tão triste, ele está falando do caráter de Deus. Deus, ele não se alegra com aquilo que é mal. Deus, ele rejeita todo tipo de maldade e, portanto, essa maldade deixa Deus tão triste, porque o caráter de Deus é um caráter que expressa toda a sua bondade, e qualquer sombra de maldade, qualquer variação da bondade, isso vai deixar Deus triste. Então, nessa estrofe, ele vai falar sobre teologia, o Deus Trino, a doutrina da salvação, esse Deus foi morto por vocês, e ele vai falar do caráter de Deus. Só maldade deixaram Deus tão triste. E até aqui vocês já conseguem perceber o quanto essa letra deveria fazer parte, né? Ou as questões levantadas aqui nessa letra deveriam fazer parte das músicas gospel hoje em dia. Mas ainda tem mais. Vamos para a quarta coisa aqui, na quarta estrofe aqui, que ele vai falar. E ele vai dizer o seguinte: eu quis o perigo e até sangrei sozinho. Entenda, assim pude trazer você de volta para mim. Quando eu descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim, e é só você que tem a cura para o meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Então, ele começa aqui falando como se fosse o próprio Jesus, né? Dizendo: eu quis o perigo e até sangrei sozinho. Entenda, assim eu pude trazer você de volta para mim. Se a gente pensar na crucificação de Jesus, ele sangra sozinho naquela cruz, porque ao fazer isso, era a única maneira de trazer o ser humano de volta para Deus. Então ele revela, ele mostra aqui o plano de Deus desde o princípio, através do sacrifício de Jesus. Ele está falando o propósito da morte de Jesus. O propósito da morte de Jesus era trazer a criação de Deus, chamada ser humano, de volta para Deus. Uma vez que esse ser humano, por causa do pecado, ele se afasta de Deus. Então, o sacrifício de Jesus, ele sangrando sozinho naquela cruz, era a única maneira de trazer o ser humano de volta para ele. E aí, ele conclui falando o seguinte, e aí agora já não é mais Deus falando, me parece aqui, né? Mas o próprio ser humano, quando ele diz, só você que tem a cura. Aliás, ele começa antes. Quando eu descobri que é sempre só você que me entende do princípio ao fim. Quem nos entende do princípio ao fim? Quem é o único que nos entende do princípio ao fim, senão Deus? E aí ele diz, e é só você que tem a cura para o meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Isso remete, essa questão da saudade que eu sinto, remete ao nosso primeiro ponto lá, que fala do que o ser humano ele é insaciável. Então, essa vontade, esse desejo, essa saudade que o ser humano tem de algo que ele ainda não viu, nos remete provavelmente a algo que está dentro do coração do homem, e eu até já fiz um vídeo sobre isso, num vídeo sobre o C.S. Lewis, e uma palavra alemã lá, que agora me fugiu a mente, mas é uma palavra alemã que fala sobre alegria, ou saudade, ou algo que nos deixa verdadeiramente feliz,
e que a gente sente uma saudade como se nós tivéssemos tido no Éden e esse resquício do Éden ainda estivesse dentro da gente e nós temos uma saudade do Éden. E é quase como se ele estivesse falando disso, né? Uma saudade que eu sinto daquilo que eu ainda não vi. E de fato, né, se a gente pensar nisso como sendo o Éden, nós não vimos o Éden, mas um resquício dele ainda permanece em nosso coração. E nós temos essa saudade daquilo que ainda não vimos, que no caso seria o jardim que foi, desde lá de trás, preparado para a gente. Então, só você tem a cura para esse vício. Só você consegue curar essa cura, né? Aliás, essa cura não, esse vício, essa saudade que eu sinto de tudo aquilo que eu nunca vi. E aí ele conclui, a quinta e última coisa aqui que ele conclui, e a última estrofe é o seguinte: quem me dera ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que o seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. Então ele conclui aqui falando que tudo vem dele, tudo está no Senhor, tudo pertence ao Senhor e é por isso que podemos ver ele em tudo, né? Eu quis deixar essa última estrofe aqui, essa última parte aqui, essa quinta coisa, porque tem muito a ver com o nosso canal aqui, né? A gente vê Deus a partir de todas as coisas. Então, quem me dera fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo, e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. Então, tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor, e nós podemos ver Ele em todas as coisas, porque Ele está em tudo. E é justamente por causa disso que nós devemos viver uma vida de gratidão, vivendo agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Sabe, irmãos, essa música, ela não é uma música dita cristã. Ela, pelo contrário, né, se você perguntar, todo mundo vai dizer que ela é uma música secular. Mas essas 5 estrofes dessa música deveriam fazer parte, ou pelo menos as ideias dessas estrofes aqui, deveriam fazer parte de toda e qualquer música que se considerasse cristã. Então nós deveríamos fazer mais músicas com essa ideia aqui, com essas questões aqui, sabe? Questões doutrinárias, questões teológicas, tudo isso que nessa letra, que não é uma letra cristã, ela tem. E é isso, é sobre isso que eu gostaria que nós pensássemos um pouco, né? Pensássemos em tudo que a gente viu aqui nessa música, nessa letra, e que nós possamos, de fato e de verdade, se você é aí um escritor, um autor, algo do tipo, que a gente possa fazer letras que nos levem a refletir sobre quem Deus é, sobre sua grandeza, sobre seu caráter, sobre tudo aquilo que ele fez por cada um de nós, certo? E que a partir de tudo isso nós possamos viver uma vida grata, de gratidão, que nos leve a uma vida de gratidão a esse Deus que é poderoso, que é maravilhoso, que nos amou e que fez de tudo para nos trazer de volta para Ele. Esse era o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilha aí, comente aqui embaixo, tá? Eu ia dizer para você comentar o nome da música, mas eu vou deixar esse comentário aí em aberto. Comente aí alguma coisa que você achou desse vídeo. Comente aqui embaixo também mais ideias para vídeo. Então, esse era o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tchau.